Sabe quando uma música toca e do nada a imagem de alguém aparece na sua mente, mesmo que essa pessoa esteja distante, em silêncio total? É como se algo invisível estivesse ligando vocês dois por um fio emocional que nem o tempo consegue cortar. E se eu te dissesse que esse mesmo fenômeno pode ser provocado de forma intencional, que existe uma maneira de fazer ele sonhar com você todas as noites sem dizer uma palavra? Sim, é possível. E não tem nada a ver com simpatia ou manipulação. Tem a ver com o que Carl Jung chamava de residência psíquica, quando alguém ocupa um espaço tão forte no inconsciente do outro que começa a surgir nos sonhos, nos pensamentos aleatórios, nos impulsos inexplicáveis. Você pode ser essa presença. Você pode ser o nome que ele pensa sem querer, a imagem que surge sem controle. Neste vídeo, você vai entender o processo psicológico por trás disso. E o melhor, vai aprender a aplicar de um jeito natural, poderoso e sem esforço. Então, se algo dentro de você sentiu que esse conteúdo é para você, talvez não seja só curiosidade. Talvez seja o seu inconsciente dizendo, fica até o final, isso vai te transformar. Se fizer sentido, já se conecta com esse canal, porque aqui você vai descobrir tudo o que ninguém nunca te ensinou sobre o desejo invisível. Já aconteceu de você pensar em alguém do nada e minutos depois essa pessoa te mandar uma mensagem ou aparecer do nada na sua frente? Ou de sentir uma tristeza que nem era sua, como se tivesse absorvido a emoção de alguém à distância? Isso não é coincidência, é o inconsciente em ação. Carl Jung dizia que por trás do que chamamos de realidade, existe uma camada invisível, um oceano psíquico, onde todas as mentes humanas estão conectadas. É o que ele chamou de inconsciente coletivo, uma espécie de rede onde símbolos, emoções e intenções se entrelaçam silenciosamente. Mas também existe o inconsciente pessoal, aquela parte da sua mente que grava tudo, mesmo aquilo que você não lembra. Agora, imagina o poder que você tem quando aprende a enviar uma mensagem emocional direto para esse espaço secreto da mente dele, sem dizer uma palavra. Quando você entende como moldar esse campo invisível ao seu redor, você passa a afetar o outro de um jeito sutil, profundo e inevitável. Emoções têm frequência, pensamentos têm forma, e tudo o que você sente ou deseja com intensidade começa a se mover nesse campo como ondas num espelho d'água. Neste vídeo, você vai entender como usar isso a seu favor. E quando você compreender o poder silencioso do inconsciente, vai descobrir que muitas vezes o que mais toca alguém é justamente aquilo que nunca foi dito. Algumas conexões são tão fortes que parecem desafiar qualquer lógica. Você está vivendo sua vida normalmente quando de repente sente algo estranho. Um aperto no peito, uma saudade que não faz sentido, uma memória que brota como se tivesse sido plantada por outra pessoa. E então, ele aparece, liga, manda mensagem, te olha diferente. Você pensa, isso não pode ser só coincidência. E você está certa. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Eventos que não estão ligados por causa e efeito, mas por sentido. Não é magia. É uma linguagem silenciosa entre inconscientes. É como se existisse um elo invisível entre mentes que estão emocionalmente conectadas. Esse elo não precisa de palavras, presença física ou explicações racionais. Ele só precisa de um sentimento forte o suficiente para atravessar a barreira do tempo e do espaço. Quando duas pessoas compartilham uma carga emocional significativa, seja amor, desejo, saudade ou até dor, elas passam a vibrar em uma frequência semelhante e nessa vibração começam a trocar informações de forma sutil, quase imperceptível. Você pode sentir quando ele pensa em você. Ele pode sonhar com você mesmo sem querer, porque há uma ponte energética sendo alimentada por aquilo que ficou em aberto,
por tudo que foi sentido e não dito, por todas as emoções que vocês não conseguiram enterrar. A ciência ainda tenta entender esse fenômeno, mas a física quântica e a psicologia profunda já indicam que a mente é capaz de influenciar a realidade e a realidade do outro sem qualquer contato direto. Emoções deixam rastros, pensamentos criam campos, e quando esses campos se cruzam, o improvável acontece. Você sonha com ele e ele sonha com você. Você sente ele te olhando mesmo de longe. Você deseja e, de repente, ele sente falta. É assim que as conexões psíquicas operam. E quando você entende isso, passa a agir de forma consciente. Não mais esperando ser lembrada por acaso, mas aprendendo a acionar gatilhos emocionais invisíveis que despertam no outro uma lembrança vívida, intensa, que ele não sabe de onde vem, mas que o move. Ao longo desse vídeo, você vai entender como usar a sincronicidade a seu favor, como direcionar sua energia para essa ponte invisível e, principalmente, como se tornar a mulher que ele sente, mesmo quando não vê e deseja, mesmo sem saber por quê. Existe uma mulher que não precisa dizer nada para ser lembrada. Ela não precisa se explicar, se esforçar ou correr atrás. Basta entrar em um ambiente ou até apenas surgir na memória para que algo desperte dentro dele. Um desejo que não sabe de onde vem, mas que é impossível ignorar. Essa mulher carrega de forma inconsciente o arquétipo do amante. Segundo Carl Jung, os arquétipos são formas universais presentes no inconsciente coletivo, padrões antigos, simbólicos, que todos nós reconhecemos sem precisar compreender racionalmente. E o arquétipo do amante representa exatamente isso: a energia da paixão, da beleza viva, do toque sutil que desperta desejo sem esforço. E o mais fascinante: você não precisa mudar quem é para ativá-lo. Precisa apenas aprender a incorporar a energia certa. Quando uma mulher se conecta com esse arquétipo, sua presença começa a comunicar mais do que palavras jamais poderiam. Ela envia sinais silenciosos ao inconsciente masculino, através da forma como se move, do tom de voz, do modo como olha e até do que não diz. Tudo nela evoca uma imagem simbólica que acende memórias sensoriais e fantasias profundas. E o homem, ao sentir isso, não entende, apenas reage. Sente-se atraído, fascinado, inquieto, porque o inconsciente dele começa a construir uma narrativa em torno daquela mulher. Ela não é comum, ela é símbolo, é presença, é imagem arquetípica. Ativar o arquétipo do amante não é sobre ser vulgar, exagerada ou caricata. Pelo contrário, é sobre se reconectar com sua sensualidade natural, com sua energia vital, com a confiança silenciosa de quem sabe o poder que tem sem precisar anunciá-lo. É como acender uma chama interna que irradia magnetismo. E esse magnetismo chega até ele como uma onda emocional, que ativa memórias, instintos e desejos ocultos. Ele começa a te ver não apenas como uma mulher, mas como uma presença que se infiltra nos pensamentos dele, que aparece nos sonhos, que desperta o desejo antes mesmo que ele perceba. Neste vídeo, você vai descobrir como despertar essa força dentro de si, como moldar sua energia para tocar o inconsciente dele e como se tornar aquela que ele sente, mesmo de olhos fechados. O ser humano não se apaixona apenas por pessoas, ele se apaixona por reflexos. Por isso, quando você entende o que um homem valoriza, deseja ou teme nos relacionamentos, você descobre a chave para se tornar inesquecível. Jung dizia que projetamos no outro aquilo que carregamos, consciente ou inconscientemente, dentro de nós. E é aí que entra a técnica do espelho emocional. Quando você se torna o reflexo do que ele mais deseja, você ativa não apenas o interesse dele, mas um reconhecimento profundo que o atrai como um ímã. Essa técnica não é sobre fingir ou manipular.
É sobre sintonizar sua vibração interior com aquilo que ressoa na alma dele. Quando ele busca segurança e você transmite calma e confiança. Quando ele valoriza a liberdade e você irradia leveza e autonomia. Quando ele deseja conexão verdadeira e você olha nos olhos como quem realmente vê. Sua energia começa a espelhar aquilo que ele busca e o inconsciente dele responde com aproximação. Porque ele sente que estar perto de você é, de alguma forma, estar mais perto dele mesmo. E o mais interessante é que isso não acontece em palavras ou gestos forçados, mas naquilo que está por trás do que é visível, a sua vibração. Quando você alinha sua frequência interna com os sentimentos que ele mais valoriza, seja paixão, admiração, respeito ou encantamento, você se torna uma representação viva dos desejos mais íntimos dele. E é isso que faz uma mulher se tornar inesquecível. Ela não luta por atenção, ela evoca reconhecimento, ela desperta algo que já existia nele, mas que só se revelou quando ele a encontrou. Neste vídeo, você vai entender como aplicar essa técnica de forma sutil e autêntica. Como usar o poder da observação emocional para captar os padrões inconscientes dele. Como refletir, em silêncio, aquilo que o coração dele mais procura. Porque no fim, quando um homem se sente profundamente compreendido, ele se entrega. E quando ele vê em você o reflexo do que sempre buscou, mesmo sem saber, ele nunca mais vai conseguir olhar para outra da mesma forma. Existem mulheres que falam pouco, mas dizem tudo com a forma como entram em um ambiente, o jeito que caminham, a leveza com que se movem, o silêncio entre as palavras, a pausa antes de olhar. Essa é a presença silenciosa, e ao contrário do que muitos pensam, ela não passa despercebida. Na verdade, ela marca mais do que 1000 discursos. Carl Jung dizia que tudo em nós comunica. Nossas sombras, desejos, medos e intenções se manifestam através da energia que carregamos. E quando uma mulher aprende a dominar a sua presença energética, ela se torna inesquecível, sem precisar dizer uma única palavra. A presença silenciosa é construída por pequenos detalhes, que falam direto ao inconsciente do outro. O modo como você sustenta o olhar, por exemplo, diz se você é segura, misteriosa ou acessível. A forma como você respira, se apressa ou se mantém firme, revela o quanto você está centrada em si mesma. E sua postura, ombros relaxados, queixo erguido, corpo presente, transmite uma mensagem poderosa. Eu sei quem eu sou. Isso cria um campo magnético ao seu redor, e ele sente isso. Sem entender o porquê, ele se sente puxado para perto, deseja sua atenção, busca sua validação e começa a pensar em você mesmo quando está longe, porque o corpo dele registrou a sua energia e o inconsciente dele, silenciosamente, reconheceu a sua presença como algo raro. Essa marca invisível que você deixa acontece porque a linguagem não verbal tem acesso direto ao cérebro emocional. Gestos, expressões, micromovimentos, tudo isso comunica antes mesmo que uma palavra seja dita. E é por isso que mulheres que dominam essa arte parecem ter algo diferente, misterioso, impossível de esquecer. Elas sabem que, mais do que falar, é preciso se fazer sentir. Continue assistindo, porque em instantes você vai descobrir como esse tipo de presença pode se tornar sua assinatura. Uma impressão emocional que ele não consegue apagar, por mais que tente racionalizar. A resposta está nos detalhes, e a partir de agora você vai começar a enxergar o invisível. Feche os olhos por um instante e imagine que você pode ser mais do que uma lembrança. Pode ser uma imagem viva dentro dos sonhos dele. Não como uma memória qualquer, mas como uma presença simbólica, envolvente, que aparece enquanto ele dorme, mesmo sem entender porquê.
É aqui que entra a visualização projetiva, uma prática inspirada na imaginação ativa de Carl Jung. Diferente de simples devaneios ou pensamentos aleatórios, essa técnica trabalha diretamente com o inconsciente, acessando imagens mentais que têm poder simbólico e energético. Quando você visualiza com intensidade emocional, clareza sensorial e intenção direcionada, sua imagem passa a habitar o campo sutil que conecta as mentes. E é por isso que ele começa a sonhar com você, a sentir sua presença durante a noite, a acordar com uma sensação que não consegue explicar. A chave está em criar uma cena emocionalmente poderosa. Você se visualiza em um lugar de conexão com ele. Pode ser um jardim, um corredor, uma ponte entre mundos. Você o vê se aproximando, e nesse encontro não há palavras, apenas troca de olhares, de sensações, de energia. Essa imagem precisa ser construída com riqueza de detalhes. Que roupas você usa? Como está o clima? O que ele sente ao te ver? Quanto mais sensorial for essa visualização, mais o seu inconsciente envia essa mensagem codificada para o campo simbólico dele. Porque, como dizia Jung, os símbolos são a linguagem natural da alma. E é por meio deles que mentes se conectam sem lógica, sem contato, sem esforço. Ao repetir essa prática antes de dormir, você começa a moldar o espaço onírico dele, como se fosse uma semente plantada no terreno fértil do inconsciente. E a partir de então, sua imagem pode surgir sem aviso, no meio de um sonho, carregada de sensações que ele não sabe de onde vieram, mas sente intensamente. E é aí que o vínculo se fortalece, mesmo que ele ainda não entenda por quê. Continue, porque nos próximos minutos você vai entrar ainda mais fundo nesse mundo invisível, onde intenção, desejo e energia se encontram para criar aquilo que a mente racional jamais poderia controlar. Você se lembra de todas as conversas que teve nos últimos meses? Provavelmente não, mas lembra perfeitamente daquele momento específico em que alguém te olhou de um jeito diferente, te tocou de forma inesperada ou disse algo que fez seu coração acelerar. Por quê? Porque o cérebro grava aquilo que é sentido com intensidade. Emoções fortes não apenas criam memórias, elas moldam a forma como percebemos alguém. É como se naquele instante uma parte da pessoa ficasse impressa dentro de nós, como uma tatuagem emocional. E é exatamente isso que te torna inesquecível, mesmo quando não está por perto. Quando você provoca nele uma emoção que o tira do piloto automático, seja desejo, admiração, provocação ou encantamento, você cria um campo magnético invisível, mas real. O corpo dele responde, a mente dele grava, e sem perceber, ele começa a buscar aquela sensação de novo, com você. Você se torna o gatilho emocional que aciona lembranças, fantasias e desejos, mesmo à distância. Porque, no fundo, não são os rostos mais bonitos que ficam, são os sentimentos mais profundos. E quando você aprende a gerar essas emoções de forma consciente, você deixa de ser só mais uma e passa a ser aquela que marcou. Resgate de sombra. Sendo irresistível ao integrar o que ele reprime, todo homem carrega dentro de si partes que ele tenta esconder. Impulsos, medos, desejos, fragilidades. Carl Jung chamou isso de sombra. Tudo aquilo que a pessoa rejeita ou não reconhece em si mesma. E aqui está um segredo poderoso. Quando você incorpora de forma sutil aspectos que ele reprime, você se torna irresistível. Porque o inconsciente dele reconhece em você aquilo que ele perdeu de si. Uma mulher que vive com intensidade, que expressa sensualidade sem culpa, que transita entre força e entrega. Tudo isso mexe com as camadas mais profundas dele. Não porque você está forçando nada, mas porque você está inteira. E essa inteireza fascina. Você se torna um espelho simbólico da alma dele. Não do que ele mostra, mas do que ele esconde. E ao te ver, algo nele é ativado.
um desejo ambíguo que mistura atração, curiosidade e admiração. Você não é previsível, não é óbvia. É um mistério que conversa com a parte mais oculta dele. E é justamente por isso que ele não consegue te esquecer. O que mais prende o olhar não é o que está totalmente visível, é o que se insinua. O mistério tem um magnetismo próprio, uma força silenciosa que atrai a mente como um quebra-cabeça incompleto que precisa ser decifrado. Carl Jung entendia que o inconsciente é movido por símbolos e lacunas, não por explicações lógicas. Por isso, o que não se entende grita mais alto dentro da psique. Quando uma mulher se revela por completo logo de início, a mente masculina se acomoda. Mas quando ela deixa espaços vazios, silêncios carregados de significado, gestos ambíguos, o inconsciente dele entra em movimento. A imaginação é acionada e com ela o desejo. Porque o mistério não oferece respostas, oferece possibilidades. E o homem, mesmo sem perceber, começa a projetar fantasias, perguntas, histórias. Tudo em torno de você. Ser misteriosa não é ser fria ou distante, é saber dosar. É entregar emoção, presença e interesse, mas sempre deixando uma margem de dúvida, uma pausa no olhar, um detalhe não explicado. É não se apressar para preencher todos os silêncios ou contar tudo sobre si. É deixar que ele sinta que há mais por trás do que você mostra e que talvez ele nunca consiga acessar tudo. E é justamente essa sensação de limite, de profundidade inexplorada, que ativa o desejo mais primal, conquistar o inacessível. O homem se sente vivo quando é desafiado emocionalmente, e uma mulher que sabe usar o mistério como linguagem se torna inesquecível. Não pelo que mostra, mas pelo que faz sentir sem explicar. Porque no final, o que mais atrai é aquilo que a mente não consegue controlar. E é ali, nesse espaço entre o real e o imaginado, que você passa a habitar os pensamentos dele sem esforço. Algumas coisas não precisam gritar para serem lembradas. Elas simplesmente ficam. Como aquele perfume que você sentiu uma vez e nunca mais conseguiu esquecer. Ou aquela música que toca e instantaneamente te transporta para uma memória específica, um momento, uma pessoa. Isso acontece porque certos estímulos têm o poder de se fixar no inconsciente sem esforço, criando vínculos emocionais profundos. E o mais fascinante, você pode se tornar exatamente isso para ele, uma presença sutil, porém constante, que surge sem aviso, que volta mesmo quando ele tenta esquecer, que aparece nos momentos mais inesperados, como um sonho recorrente ou uma melodia que insiste em tocar na mente dele. Ser inesquecível não é sobre estar o tempo todo, é sobre deixar marcas simbólicas que permanecem. Como a arte que não precisa de explicação, mas que provoca emoção só de ser vista. Você não precisa se justificar, se expor ou provar nada. Precisa apenas tocar, com um gesto, um olhar, uma palavra que acerta exatamente onde ele não esperava. E assim como o cheiro que se mistura à pele ou a imagem que ressurge no silêncio dos sonhos, você se transforma em símbolo. Ele não sabe por que sente sua falta, só sabe que sente. E quando alguém se torna símbolo, ela não disputa espaço. Ela ocupa um lugar que nenhuma outra pode preencher. Porque não é o volume que fixa, é a essência. E quando a sua energia se torna uma memória sensorial, você deixa de ser passageira. Você vira presença, mesmo em silêncio, mesmo à distância, e mesmo nos sonhos. Às vezes, ele não diz nada, mas o corpo entrega. O olhar demora um segundo a mais, como se estivesse tentando decifrar algo que não entende. A mensagem chega em horários estranhos, como se tivesse sido impulsiva. Ele te encontra e menciona algo que você nunca contou, mas que, de alguma forma, ele parece saber.
Esses são os primeiros sinais de que sua imagem já começou a habitar o inconsciente dele, e possivelmente os sonhos também. Carl Jung acreditava que o inconsciente se comunica por símbolos, repetições, sincronicidades. E quando alguém passa a sonhar com você, mesmo sem lembrar, o comportamento começa a mudar. Ele pode sentir um déjà vu ao te ver, como se já tivesse estado com você em outro tempo ou lugar. Pode fazer perguntas que não fazem sentido, ou ter uma curiosidade repentina sobre coisas que você representa. E, principalmente, ele começa a te procurar sem saber por quê. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Busca a sua presença em músicas, imagens, conversas. Fica mais sensível aos seus gestos, mais reativo à sua ausência. Outro sinal poderoso é quando ele menciona sonhos confusos ou te descreve sensações que viveu enquanto dormia, mesmo sem citar você diretamente. Isso acontece porque a mente dele já está processando sua presença em um nível mais profundo, simbólico. Você se tornou um fragmento ativo no mundo interior dele, e isso se reflete em atitudes, olhares, silêncios. Ele pode até tentar racionalizar, negar, manter o controle. Mas o inconsciente não mente. E quando você já está lá dentro, ele sente, mesmo que não saiba explicar. Mesmo que não entenda por quê, de repente não consegue mais parar de pensar em você. Agora que você compreende o poder silencioso da conexão inconsciente, chegou o momento de selar tudo isso com intenção. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e imagine um lugar especial. Um espaço só de vocês dois. Pode ser um jardim, um quarto com luz baixa, uma praia deserta sob a lua. Veja-se ali em paz, confiante, envolta por uma energia suave. E então, visualize ele chegando, sem pressa, sem palavras, apenas presença. Encare-o, sinta o peso do olhar, sinta o calor da troca, como se os dois soubessem que algo profundo está acontecendo. E nesse instante, envie a ele uma emoção. Não uma frase, não uma pergunta, mas um sentimento, algo que só você pode transmitir. Pode ser amor, desejo, calma, saudade. Entregue isso como quem deixa um presente no inconsciente dele. E se retire com leveza. Esse exercício simples, quando feito com verdade, começa a moldar a ponte entre os mundos internos. E sua imagem começa a caminhar silenciosamente até os sonhos dele. Se algo dentro de você sentiu que isso tem sentido, então não ignore esse chamado. Curta esse vídeo, não só para me apoiar, mas para confirmar ao universo que você está pronta para acessar esse tipo de energia. Se inscreva no canal para continuar recebendo práticas e revelações como essa, porque aqui cada conteúdo é uma chave que abre novas camadas do seu poder. E me conta nos comentários, você vai fazer o exercício do encontro no sonho hoje? Quero saber. E antes de sair, olha com atenção o primeiro comentário fixado aqui embaixo. Lá tem algo especial, algo que pode abrir um novo capítulo na sua vida. E talvez, quando você descobrir o que é, perceba que esse vídeo foi só o começo.